Vou aqui trocar a pauta, pessoal, falar que pelo menos 6 dos 9 magistrados do Supremo Tribunal Federal que avaliaram, ou avaliarão, melhor dizendo, a liminar do ministro Flávio Dino, suspendendo penduricalhos, já receberam ou têm parentes que recebem ou receberam verbas extras acima do teto do funcionalismo. Alexandre de Moraes, André Mendonça, Gilmar Mendes, Nunes Marques, Edson Fachin e Luiz Fux. No nosso site você vê todos os detalhes na reportagem que está lá listada, né? A decisão monocrática de Flávio Dino determinou a revisão em até 60 dias do pagamento de verbas indenizatórias por órgãos da União, de estados e municípios. O caso deve ser avaliado pelos outros integrantes da Suprema Corte agora, terça-feira, já no início da próxima semana. O teto do funcionalismo público hoje é de R$ 46.300 por mês. A medida do Flávio Dino, foi tomada 2 dias depois do Congresso Nacional aprovar penduricalhos que permitiram aos servidores do Legislativo ultrapassar o teto constitucional, e o presidente Lula depois vetou, né, essa medida. Bom, Carla, é aquilo, né? Muitos ministros acabam sendo beneficiados. A estrutura toda, né, na verdade. Enfim, e eles não estão fora dela. Diego, a gente tem aqui, inclusive o UOL faz aí já há alguns meses, a gente faz uma série do Brasil dos privilégios, né? A gente tem aí entre essa camada, e principalmente no judiciário, né, uma estrutura que foi sendo consolidada nos últimos anos, que dá aí a alguns entes públicos uma série de privilégios penduricalhos. A gente tem hoje no Supremo Tribunal Federal, a gente lembra a figura do ministro Flávio Dino, que tem aí trabalhado, atuado, soltado algumas decisões em relação a essa questão de penduricalhos, suspendeu o pagamento de penduricalhos que não tenham uma previsão legal, né? Enfim, o Congresso aprova alguma parte, mas não há regulamentação de algumas leis. Enfim, e a gente aqui, né, pensando no nosso lado jornalístico, a gente expõe alguns desses penduricários, desses privilégios, mostra como o Brasil foi construindo eles e como na mão de quem estão esses privilégios, mas é um cenário, digamos assim, difícil de ser mudado, né? É uma estrutura já bastante consolidada. A gente se inspirou aqui nessa série que a gente faz no UOL, que de tempos em tempos vai saindo reportagens do Brasil dos privilégios, no livro do Bruno Corazza, que fala dos Brasil dos privilégios. Então, assim, não é também só no judiciário. O judiciário talvez o maior mesmo, né, o que reúne grandes penduricalhos e privilégios, mas o setor público, como todo brasileiro, está nesse raio-x. Tem muita coisa que a gente poderia colocar em discussão, Diego, e aí os assuntos do país são muitos, não necessariamente prioridade, né, de quem está no poder, digamos assim, discutir, rever, porque, como a gente viu aí, boa parte deles acabam tendo parentes ou sendo beneficiados também. Enfim, é um debate, a gente provoca ele com jornalismo, né, e a gente, enfim, instiga esse debate e tenta acompanhar aqui como é que ficam as discussões em Brasília em relação a isso. Tem essa discussão na pauta, mas ela é difícil, uma realidade difícil de ser transformada, Diego. É isso, e a seguir falaremos que o ministro André Mendonça, ele fez algumas determinações agora na relatoria do caso Master, e a gente vai falar também sobre a permissão para o Daniel Vorcaro ir à CPMI, mas depois da possibilidade de ele faltar, enfim, a decisão ficou para ele, o Vorcaro não deve ir à CPMI do INSS, que vai poder acessar a quebra de sigilo do caso Master. Depois do intervalo a gente conta mais. Fica aí. E se você está no YouTube e ficou aqui com a gente no intervalo da TV, deixe seu like na nossa transmissão. Dani, e essa do Penduricalhos também está rendendo para esse início de ano? Vocês lembram que eu falei ontem disso, que sou filha de servidores públicos, então conheço essa dinâmica aí, lembra? É isso, né? São atrasados. Veja por que esse dinheiro cai na conta do ministro Alexandre de Moraes e do ministro Gilmar Mendes, né? Porque eles vêm da carreira pública. O ministro Alexandre de Moraes foi 11 anos do Ministério Público de São Paulo, se minha memória não está falhando, né? O ministro Gilmar Mendes também fez carreira durante muito tempo. E aí o que acontece? As entidades de carreira reivindicam no judiciário o pagamento de dividendos, que seja, né, de um dinheiro ali que
tal ano tinha, no ano seguinte foi extinto, e eles reivindicam que aquela extinção ali não deveria ter acontecido. Depois de muitos anos, o judiciário conclui que sim, então me paguem mesmo, porque é para o aparato judicial, entendeu? É uma coisa bizarra. Quando é a justiça determinando o pagamento de penduricalho para a própria justiça, é ainda pior, mas nesse caso foi o Ministério Público quem reivindicou e o judiciário entendeu, não, vai lá e paga-se. E aí, como é uma bolada, vai pagando parcelado mês a mês e vai caindo esse dinheiro ali desse atrasado que se tinha direito lá na década de 90 e que a justiça decidiu agora, esse ano passado, e aí começaram a pagar, e aí é R$1 milhão na conta, né? No caso do ministro Gilmar, é um pouco menos, mas também não é nenhum tipo de dinheiro desprezível. Então, assim, é mais ou menos essa lógica que é muito... Ela é uma lógica muito perversa para os cofres públicos. Toda vez que se fala de penduricalho no judiciário, o judiciário faz questão de dizer que não extrapola seu orçamento. Não é questão de extrapolar seu orçamento, talvez seja o caso de rever o tamanho do orçamento do judiciário, porque se está sobrando dinheiro para você pagar atrasado de não sei quando lá, inventar o auxílio livre, o auxílio paletó, o auxílio iPhone. Tem auxílio iPhone? Tem, está inclusive na decisão do ministro Flávio Dino. Então assim, fala sério, né? Assim, é uma questão que está colocada e que o Dino corajosamente está enfrentando e que, como eu disse, vai ser um debate que vai demorar mais de uma sessão no Supremo. Diego. É isso aí. Quero ouvir a sua avaliação também, você que está assistindo a gente pelo YouTube. O que você acha disso tudo? Auxílio iPhone, né? Nosso dinheiro aqui para os ministros, diz o Vando Alves. Fernando falou, ministros não vivem de salário e tal, tem outros negócios também, muitos têm, né? Justiça seja feita, dos ministros de todas as cortes superiores e tribunais, os do Supremo são os que não têm direito a penduricalho nenhum. Então eles ficam com o salário ali e vão dependendo desse dinheiro dos penduricalhos atrasados, quem veio da carreira pública. É basicamente isso.